Hoje estudaremos o capítulo 9 no assunto de filosofia. Natureza, cultura e pessoa. Nosso modo cotidiano de falar, referimos a natureza como um grande conjunto composto pelos minerais, vegetais, animais e seres humanos. Repare que nós nos diferenciamos dos animais nesse quesito. Em outras palavras, nós nos inserimos na natureza, mas nos diferenciamos do restante do conjunto. Então, podemos afirmar que nós, seres humanos, não somos animais? Se compararmos, podemos perceber que os animais são dotados de corpo vivo, podem ter capacidade de expressar sentimentos e emoções e perspectivas. Então, ao mesmo tempo, podemos afirmar que nós, seres humanos, somos animais. A diferença que permite que os seres humanos se diferenciem do restante é a capacidade de sentir ao seu redor, e isso denominamos sentimento. Já a capacidade de diferenciar o que nós sentimos sobre nós mesmos denominamos de razão. Já os animais não humanos parecem já nascer com essa capacidade de serem animais, pois só desenvolvem o que já há em seu organismo. Encarar a natureza como nossa casa, mas não nos reconhecemos como membros dela, pode gerar um risco. E desse risco pode gerar duas perspectivas. A primeira perspectiva é a indiferença em relação à nossa casa, ou seja, à natureza. E a segunda perspectiva é de reconhecermos como indivíduos, como membros dessa casa, mas ao mesmo tempo abaster dessas capacidades humanas. Como Laena falou, essas duas atitudes são claramente problemáticas, porque se nós referimos à natureza como diferente, estranha, podemos simplesmente levá-las a considerar que ela é apenas uma mera reserva natural de onde nós extraímos seus materiais para nossa necessidade humana. E as consequências ecológicas nós vemos por aí. Hoje não precisamos de guerras para destruir nossa própria casa. Já unirmos a natureza a ponto de abrir mão das nossas características só reforça a ideia de que somos separadas dela, pois a natureza já nos deu a capacidade de desenvolver a nossa capacidade da razão e do sentimento. Ou seja, abrir mão dela só reforça a ideia de que nós abafamos algumas possibilidades para privilegiar outras. Não temos bases para afirmar que animais, plantas e minerais conseguem pensar, mas também não podemos concluir que elas não tenham perspectivas. Algumas pesquisas científicas afirmam que as plantas, mesmo sem o sistema nervoso e sem o cérebro, elas são capazes de ter perspectivas e sentimentos. E elas muitas vezes ajudam de supostas ameaças como os animais herbívoros. Hoje, nessa mesma pesquisa científica comprovam que essas plantas elas conseguem ter sentimentos e perspectivas a partir do carinho e da música. Hoje, mais do que nunca, devemos refletir a natureza em que nós convivemos e que deixaremos para as nossas futuras gerações e para os nossos colegas, que são os minerais, os vegetais e os animais não humanos. Por isso, é preciso repensar nossa maneira de viver em natureza e em sociedade. Repensar nosso consumo, do que utilizamos, do que comemos, a fim de criar uma geração mais saudável para as futuras gerações. Para entendermos melhor esse assunto, natureza, cultura e pessoa, é preciso entender os tópicos. E o primeiro tópico, concorrência e colaboração na natureza, é explicado pela aluna Débora Ravani. Bom dia. Em 1869, o biólogo inglês Charles Darwin publicou um dos livros mais revolucionários para a história do pensamento daquela época, A Origem das Espécies. Esse livro trazia contigo anos de expedições e de trabalhos que ele fez. Charles Darwin, de princípio, a família dele queria que ele fosse médico, só que na primeira cirurgia, vendo o paciente gritando de dor, ele desistiu e viu que sua área não era aquela. Mas como ele não gostava muito de estudar, seu pai forçou e mandou ele seguir carreira na biologia. E nessa área ele viu que ele gostava muito de observação de animais, as formas, suas características e modo de viver. E também o que influenciou mais foi seu avô, que também gostava muito dessa área de ciências e de estudo. E nesse livro ele mostrava tudo isso, que os anos de expedição que ele teve serviu muito que ele pudesse observar as características das espécies. E também, elas sendo da mesma espécie, eles mostravam coisas diferentes conforme ele ia se adaptando àquele local, as formas que ele ia adquirindo, ou seja, no alimentar, no
na sua forma de beber água, e tudo envolvia isso. E ele também abriu portas, que esse livro, para diversos cientistas até no dia de hoje, que observam tudo isso, se essa teoria que era aplicada no livro dele era verdadeiramente certa. E todos passaram a observar aquilo e viram que sim, que até o ser humano ele vai adquirindo a forma que ele tem de se adaptar, ou seja, suas características que trazem desde pequeno no local que ele sempre viveu. Para entendermos melhor sobre a natureza, a aluna Jaiane Martins explicará agora neste segundo tópico. Segundo alguns pensadores contemporâneos, o hábito de tratar a natureza como algo que os seres humanos descobrem vem da compreensão da natureza vista como uma máquina, por seu funcionamento mecânico independente. Ela seria uma máquina em si mesma, além de ser uma máquina à disposição dos seres humanos. Dizer que a natureza é uma máquina significa afirmar que ela funciona como uma máquina, ou seja, com um movimento repetitivo e constante. Essa imagem da natureza começou a ser construída no século XVI e XVII, quando as mudanças trazidas pela ciência moderna levaram a enfatizar os aspectos da natureza que podiam ser claramente medidos, testados, controlados e reproduzidos. Para cientistas e filósofos que buscavam conhecer o universo com base em dados claramente observáveis e testáveis, a prática de montar e desmontar mecanismos como o uso do relógio significava a possibilidade de fazer o mesmo com a natureza. Era possível observar suas partes, controlar e reproduzir os acontecimentos naturais. Nascia um modelo de conhecimento por reconstrução, um aprender fazendo, considerando a natureza como se ela fosse uma máquina. Esse modelo ficou conhecido como mecanicismo, ou visão mecanista. Martin Heidegger foi um filósofo alemão cujo pensamento se formou em dois momentos: uma crítica ao pensamento ocidental sobre o ser e convite à superação do próprio pensamento. Durante o século XX, a concepção mecânica da natureza e a consequente transformação da capacidade de maquinização, produção de objetos de consumo, tornou-se um tema filosófico privilegiado, tendo em Martin Heidegger um de seus mais fortes representantes. Na atualidade, pensadores, cientistas, ecologistas e outros agentes culturais têm chamado a atenção para a necessidade de superar a metáfora da natureza-máquina. Seria então a natureza um grande organismo, como um corpo vivo? Talvez, mas o que interessa realmente de um ponto de vista filosófico não é simplesmente trocar uma metáfora por outra, e sim analisar em primeiro lugar as razões oferecidas para justificar tais metáforas. O ser humano passava a ser entendido como o operador da grande máquina da natureza, deslocando-se dela e encarando-a como uma grande reserva de materiais destinados às suas necessidades. Portanto, a natureza é uma máquina e uma simples reserva de material para o consumo humano. O terceiro tópico, a cultura, é explicado pelo aluno Lucas Medeiros. A cultura. Uma forma de apontar para a diferença humana é o conceito de cultura. Esse termo foi tomado do vocabulário cotidiano, com o sentido básico de cultivo. Assim como se cultiva a terra, o ser humano é capaz de cultivar a si mesmo e desenvolver a capacidade dada pela natureza. E tudo que indica que o primeiro autor a usar o termo cultura, transpondo o vocabulário comum para o vocabulário científico e filosófico, foi o antropólogo inglês Edward Burnett Taylor, que descrevia a cultura como um conjunto de conhecimento, crença, arte, enfim, dos costumes, habilidades o ser humano adquire como um membro de uma sociedade. A marca dessa definição é clara: o ser humano aprende a produzir a cultura ao conviver com outros seres humanos, e não apenas seguindo suas características naturais ou animais. Esse aprendizagem exige, portanto, exibição de transmissão de informação, e não por acaso que ao pouco passou a ser
esse termo de cultura também como o sinônimo de tudo que significa um enriquecimento intelectual, artístico, ético aos seres humanos. A cultura erudita de prática desenvolvida no cotidiano, sem reflexão crítica sobre sobre seus próprios métodos. A cultura popular, independentemente de se aceita ou não, indiferença entre erudita e popular, é possível notar que o conceito de cultura remete ao modo específico dos seres humanos ser natureza. Eles podem ser do sentido novo, refletido a sua própria natureza, que é sempre natural, que a cultura seria então a natureza habilitada a transformar humanamente. Contudo, se for recordado o dado científico de que também outros seres vivos reagem de modo criativo e circunstanciais naturais, como no caso de percepção vegetal ou de democracia animal. Será mesmo razoável ver traços de cultura entre tais animais, como tem feito, aliás, a etologia. Presente também nos animais não humanos. Os autores medievais chamam-se, em geral, a estimativa que, no entanto, eles não consideram adequado concluir que nos animais uma reflexão intelectual, ou seja, a capacidade de pensar sobre si mesmo, de analisar o modo como se dá ao próprio pensamento, de causar efeito, algo de capacidade estimativa, permite ela a dar a ordem de pensamento do pensamento. Para entendermos melhor sobre o indivíduo, a pessoa, a aluna Natália Silva explicará melhor neste quarto tópico. Então, para entender os seres humanos em função do seu modo próprio de ser, muitos filósofos eles empregam o termo pessoa, que significa que, se os seres humanos eles se distinguem entre os animais, eles também se distinguem entre si dentro da espécie humana. Indivíduo é todo membro de espécie, portanto, cada mineral, planta, animal e racional é um indivíduo. Se analisarmos os seres humanos, veremos que eles não são meros indivíduos, pois eles são capazes de viver de um modo singular aquilo que recebe da espécie. Cada indivíduo tem seu modo único de ser. Essa percepção ela é antiga na história da filosofia. E Agostinho de Hipona observava que os animais eles existem, vivem e sentem. Os minerais eles apenas existem, as plantas existem e vivem. Os seres humanos existem, vivem, sentem e escolhem refletidamente. Ele dizia que a constituição do ser humano é mais complexa, pois identifica corpo, alma e espírito. É a noção da alma que difere os minerais dos seres humanos. A vitalidade que emite as plantas é a alma vegetativa. A que nutre os animais e permite que eles tenham sensações e emoções é a alma sensativa. A que nutre os seres humanos e permite que eles tenham sensações e emoções, além da capacidade de escolher e de pensar, é a alma irracional ou a alma espiritual. Agostinho ele se concentrava nas funções da alma e dizia que ela só pode ser descrita a partir dos seus efeitos, que não pode ser captada pelos 5 sentidos. Tudo que se fala sobre a alma é indireto, assim como falamos do Sol, com base nos efeitos de vida da Terra, sem nunca ter ido até ele. E as pessoas tendem a imaginar como seja a alma. E essa força de pensamento faz com que eles representem a alma como um fantasma aprisionado dentro de um corpo. Agostinho também, ele propôs outra ideia, que a alma seria como a tensão de um fio elétrico ou como o retesamento de uma corda musical. Resetar uma corda musical é você esticar ela a um ponto que ela produz um som, assim como a corda de violão. Então, a alma seria o corpo. A alma seria o corpo, que o retesamento é para a corda musical. É a força que faz com que ela desempenhe sua função. A diferença é que a força viria da alma mesmo, não de fora, como no caso do retesamento. Alguns filósofos, eles defendiam que não vale mais a pena falar sobre a noção da alma, pois a considera como a ilusão pelos 5 sentidos. No entender de John Searle, filósofo norte-americano, a consciência é o mero processo biológico
quando a ciência ela tenta explicar o funcionamento do cérebro, deixará claro o processo da consciência. Michel Bishop, físico, médico, filósofo, ele concentrava em 2 dados fundamentais. O primeiro é que não é adequado falar sobre a consciência, sendo que cada pessoa ela tem acesso à sua. Mesmo é adequado medir a reação de uma pessoa por meio de aparelhos, nada garante que não haja uma consciência que pareça estar inconsciente. Explicar a base físico-química da consciência não justifica afirmar que a base químico-físico é responsável pela consciência. Assim como dizia na Idade Média, pelo fato de o fogo correr na madeira não significa que ele seja a madeira. O quinto e último tópico, o cerne da pessoa, é explicado pela aluna Deise Xavier. O cerne da pessoa. A filósofa judia-alemã Edith Estes, que muito se inspirou no pensamento de Agostinho, chamou ainda a atenção para o fato de que, assim como os seres humanos destacam-se entre as espécies animais, assim também cada indivíduo humano ou cada pessoa destaca no interior da espécie humana, porque o seu modo de concretizar a espécie é inteiramente seu, não se repetindo em mais ninguém. Adotando o vocabulário clássico que se referia à diferença entre corpo e alma, Edith Estes também se considerava o ser humano como psicofisiológico, como fez Muriel Point, depois dela, e buscava saber se o modo como cada pessoa vive, sua corporalidade, sua vitalidade, sua racionalidade e espiritualidade é inteiramente condicionado pelo modo biológico de ser de cada espécie. Edith Estes responderá negativamente, pois, segundo sua análise, apenas um indivíduo preciso pode ter o sentimento de que é singular e desejar ser reconhecido como tal. O caso dos gêmeos idênticos ou interinos é um exemplo extremo e bastante esclarecedor aqui, pois eles possuem estrutura biológica praticamente idêntica e recebem os mesmos valores culturais, pois nascem na mesma família. No entanto, não possuem o mesmo modo de ser. Cada um mantém seu modo único de sentir o mundo e de se pensar. Edith Estes, então, depois de observar que cada indivíduo realiza a sua espécie humana de modo único e irrepetível, concluía que o modo único de ser não decorre da matéria que é feito o corpo, pois a matéria é comum com os outros meios das espécies, negando ser idêntica em algum caso. Esse modo só pode decorrer da vitalidade ou da alma, mas se a alma, porém, do ponto de vista, suas possibilidades ou capacidades, é idêntica para todos. Edith Estes aponta a singularidade de cada indivíduo, defendendo a ver que todo indivíduo é um ser ou um fundo de onde nasce a irradiação do ser singular de cada pessoa. Então, hoje aprendemos um pouco sobre natureza, cultura e pessoa. Tenham um bom dia.